A natureza esconde segredos que a maioria de nós prefere ignorar. Criaturas que desafiam a morte, fenômenos biológicos que beiram o impossível e mistérios tão silenciosos que a lógica sozinha não consegue iluminar. Para muitos, a morte é um interruptor desligado, o fim de tudo. Mas aqui no Pura Ciência a gente mergulha no que poucos têm coragem de encarar: o estranho, o bizarro e o que a ciência ainda está tentando decifrar com ferramentas imperfeitas. O que você vai ouvir agora não é sobre o fim. É sobre um processo fascinante, que acontece nas sombras enquanto o resto do mundo fecha os olhos. Respire fundo. Pausa. Você está prestes a atravessar as sombras da ciência. No ser humano, tudo começa no cérebro. Quando o coração para, o silêncio não é imediato. Em alguns casos, há uma última reorganização elétrica. Padrões finais que podem surgir antes do apagão definitivo. Muita gente chama isso de flashback, como se a vida inteira passasse em segundos. A ciência ainda discute o significado disso. Pode ser memória, pode ser apenas ruído, pode ser o cérebro tentando manter coerência quando a energia está indo embora. Não existe consenso total, mas existe uma certeza. O tempo fica curto e o corpo entra numa contagem regressiva que não negocia. Sem oxigênio, as células mudam de rota. A acidez do sangue sobe. As membranas perdem estabilidade. E, dentro de você, enzimas que eram controladas como ferramentas de precisão começam a agir sem freio. Elas rompem estruturas internas. É autólise. O corpo iniciando, por dentro, a própria desorganização. Sim. Existe um momento em que, quimicamente, você começa a se digerir, não como metáfora, como reação. E então aparece uma palavra dura, mas real: cronotanatognose. A tentativa de estimar o tempo desde a morte a partir de sinais do corpo. Para quem trabalha com isso, o cadáver não é silêncio, é informação. A temperatura cai e se aproxima do ambiente. A pele muda. O sangue, agora parado, desce por gravidade e marca a superfície com manchas arroxeadas. Isso se chama livor mortis, ou hipóstase, um mapa da gravidade desenhado no corpo. Depois, vem a rigidez. O rigor mortis não é mistério, é bioquímica. Sem energia, as fibras musculares travam no último estado de contração. O corpo endurece, como se a vida tivesse ficado presa num gesto final. Mas o mais inquietante acontece em escala microscópica. Sua microbiota, bactérias que viveram com você em equilíbrio, muda de comportamento quando o sistema imune não está mais vigiando. Sem circulação, sem oxigênio, sem controle, alguns grupos se multiplicam, migram, atravessam fronteiras internas. O corpo vira um ecossistema em transição. E a decomposição deixa de ser decadência para se tornar reciclagem. A fase fresca pode enganar. Por fora, parece que nada mudou tanto. Por dentro, a química já está correndo. Depois a fase de inchaço. Gases produzidos por micro-organismos distendem tecidos e cavidades. A aparência se altera. A pressão interna muda. E o ambiente ao redor é convocado. Porque a natureza não trabalha sozinha. Ela chama auxiliares. Moscas detectam compostos no ar e chegam rápido. Ovos são depositados. Larvas eclodem. Elas aceleram a transformação da matéria. E isso, por mais desconfortável que pareça, é um relógio biológico. Em ciência forense, o estágio desses insetos pode ajudar a estimar intervalos de tempo. Não é macabro por prazer, é método. Agora, pare um segundo. Você passa a vida correndo, acumulando tarefas, adiando conversas, guardando "eu te amo" na gaveta, como se amanhã fosse garantido. Mas quando o relógio para, sobra uma verdade simples. O tempo nunca foi seu, você apenas esteve nele. E, se no humano a morte é queda, na natureza ela pode ser arquitetura. Olhe para o polvo fêmea. Em várias espécies, depois de pôr os ovos, ela entra num declínio extremo. Para de comer, perde coordenação, se deteriora. Há evidências de que sinais hormonais e neurológicos participam disso, como se a biologia tivesse escrito um contrato: proteja a prole e depois saia de cena. É brutal e eficiente. O fim da mãe aumenta as chances do começo da prole. E existe um conceito ainda mais amplo: apoptose.
A morte celular programada. Em você, agora, células estão se destruindo porque precisam. Algumas são defeituosas, outras são perigosas. Outras simplesmente já cumpriram seu papel. Sem apoptose, a vida multicelular desanda. Tumores crescem, tecidos se deformam, o organismo perde forma. A vida depende de pequenas mortes constantes. Agora vem a parte que parece ficção, mas não é. Certos processos continuam por um tempo depois da morte clínica. Pesquisas sobre expressão gênica pós-morte observaram que alguns genes aumentam a atividade temporariamente. Popularmente chamaram isso de genes zumbis, mas não existe magia aí. É biologia em inércia, células reagindo a estresse extremo, sistemas tentando compensar o colapso por alguns instantes ou horas, como um prédio sem energia em que algumas luzes de emergência ainda piscam. E, quando você entende isso, percebe que o fim não é um clique, é um apagar em camadas. A natureza tem outros truques. Existem organismos que entram em criptobiose, um estado em que o metabolismo cai a níveis quase imperceptíveis. Tardígrados, por exemplo, conseguem pausar processos vitais e resistir a extremos que destruiriam a maioria dos seres vivos. Não são imortais, mas são mestres em suspensão. Há anfíbios de regiões frias que toleram congelamento parcial, com atividade cardíaca e circulação drasticamente reduzidas, e depois retornam com o degelo. E há espécies que bagunçam a nossa intuição sobre envelhecimento, capazes de reorganizar fases do próprio ciclo de vida em condições específicas. Nada disso é ressurreição, é adaptação. Então por que esse tema mexe tanto? Porque a morte tem um efeito psicológico perverso. Ela transforma tudo em urgência tarde demais. Enquanto estamos vivos, a mente fabrica distrações e prazos falsos. E quando a biologia fecha a conta, o mundo continua girando sem pedir licença. No Pura Ciência, a gente não romantiza o inexplicável. A gente usa o estranho como lente. Porque o estranho mostra as bordas do que sabemos e aponta onde a ciência ainda tateia. Cada átomo que te compõe vai voltar para o ambiente. Vai virar solo, vai virar planta, vai virar parte de outra vida. A morte lenta não é o oposto da vida. É uma fase diferente dela, no grande ciclo da matéria. E existe ainda outra camada, quase cinematográfica, que a ciência chama de tafonomia, o estudo do que acontece com um organismo depois da morte e de como o ambiente escreve essa história na matéria. A decomposição não segue uma única receita. Ela muda com temperatura, umidade, oxigênio, tipo de solo, presença de água, acesso de insetos, cobertura vegetal e até com a posição do corpo. Em locais secos e ventilados, a desidratação pode ser tão rápida que parte dos tecidos se preserva por mais tempo, como uma mumificação natural. Em ambientes úmidos e pobres em oxigênio pode surgir a adipoceira. A gordura se transforma lentamente em uma massa serosa, como se o corpo passasse por uma saponificação. E, em água fria, o resfriamento acelera e certos sinais aparecem de outro jeito. Em água quente, a atividade microbiana dispara. O mesmo corpo, em dois ambientes diferentes, conta duas histórias. Por isso a morte deixa rastros que viram ciência aplicada. Não existe um relógio perfeito, mas existem muitos relógios imperfeitos trabalhando juntos. Queda de temperatura, rigidez, hipóstase, padrões de compostos voláteis no ar, sucessão bacteriana, crescimento de larvas e mudanças químicas em fluidos internos. Quando esses sinais convergem, a estimativa fica mais sólida. E se você acha que tudo isso é distante, pense no que isso revela sobre a vida. Estar vivo é manter fronteiras, pele, membrana, circulação, imunidade, reparo constante. A morte é o momento em que o corpo deixa de pagar o custo energético dessa ordem. As fronteiras cedem. O que era separado se mistura. Na natureza, alguns animais usam essa ideia como estratégia. Existe a tanatose, fingir-se de morto para enganar predadores. O gambá é o exemplo clássico, mas besouros, cobras e peixes também fazem versões desse teatro biológico. A imobilidade, o cheiro, o silêncio, às vezes são máscara, não destino. E isso nos empurra para uma pergunta desconfortável. Onde começa e onde termina? Exatamente o estar morto. Hoje a medicina usa critérios clínicos e exames para reduzir incertezas, mas a fronteira ainda é, em parte, filosófica. O corpo apaga em camadas. E a mente humana, teimosa, insiste em transformar esse apagar em narrativa.
Talvez seja por isso que a ideia de um último lampejo no cérebro fascina tanto. Não porque prove algo sobrenatural, mas porque revela necessidade de sentido. A natureza não conta histórias. Ela acontece. E nós é que colocamos começo, meio e fim numa transformação que, para a matéria, é só continuidade. Quando você termina de ouvir isso, eu não quero que você saia com medo. Eu quero que você saia com clareza. Pausa. Porque clareza muda decisões. Muda a forma como você olha para o tempo, para a raiva guardada, para o carinho adiado, para o corpo que você habita como se fosse indestrutível. Existe até um conceito recente chamado tanatomicrobioma, a comunidade de micro-organismos que muda de composição após a morte. Conforme as espécies dominantes se alternam, elas produzem moléculas diferentes, e o cheiro do pós-morte evolui em etapas. Pesquisadores investigam esses perfis como mais uma pista temporal e também para entender como a matéria volta ao ciclo natural. É ciência olhando o invisível.